Então seja muito bem-vindo ao seminário Formando Pregadores de Excelência. Se você chegou neste vídeo é porque você se inscreveu neste seminário e você deseja pregar a palavra de Deus. Ou você já prega a palavra de Deus e quer se aperfeiçoar ainda mais. Eu estou muito feliz por você estar aqui, mas antes de prosseguirmos com o vídeo, eu quero me apresentar e explicar um pouquinho a respeito deste seminário. Eu me chamo Lucas Lopes, tenho 25 anos e prego a palavra de Deus desde os meus 14 anos de idade. Foi com 14 anos em que eu subi um púlpito pela primeira vez para pregar a palavra de Deus. Então são aí 11 anos de ministério aproximadamente. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus Campo de Campinas, pastoreada pelo pastor Miguel, na cidade de Senador Canedo, Goiás. Vai estar aparecendo aí para você algumas fotos da igreja onde eu congrego. Lá eu coopero como professor da Escola Bíblica Dominical. Eu também sou o segundo vice-pastor desta congregação e também coopero como presbítero. Eu nasci em um lar cristão, sou filho de pastor. Meu pai se chama pastor José Antônio. Algumas pessoas me perguntam: Lucas, por que você não congrega com o seu pai? Bom, eu sou casado e depois que eu me casei, eu me mudei para um outro bairro. Não fica tão distante aqui da congregação onde meu pai pastoreia, mas a gente decidiu congregar em uma congregação que é do mesmo campo, que é o Campo de Campinas, que fica praticamente do lado da nossa casa. E por que eu resolvi criar este seminário? Eu vou te explicar exatamente o porquê agora. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra. A volta de Jesus Cristo está iminente e sabemos que nós cristãos, nós devemos fazer aquilo que Jesus Cristo nos ordenou. Ele diz lá nos evangelhos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, esse é o nosso dever. Todos os dias, centenas de pessoas estão morrendo, estão partindo para a eternidade sem a salvação. Pessoas que às vezes estão do nosso lado, sofrendo de depressão, sofrendo de angústia, sofrendo de tristeza. Pessoas que estão afundados no pecado, muitas vezes estão do nosso lado ou dentro da nossa própria família e muitas vezes nós não temos a coragem de pregar o evangelho, ou porque não temos coragem, ou porque às vezes nós não nos sentimos capacitados para isso. E enquanto essas pessoas estão morrendo sem Cristo, nós que somos igreja do Senhor, que somos a luz do mundo e o sal da terra, estamos simplesmente paralisados vendo isso acontecer. É nosso dever como igreja que brilha como luz, levar essa palavra de luz para que possa alcançar essas pessoas que estão em trevas. E eu sei que nesses últimos dias Deus tem incomodado homens e mulheres, adultos, jovens, idosos e até mesmo crianças para propagar o evangelho do reino. E se você está aqui é porque Deus tem um chamado na sua vida e você vai ser essa pessoa que vai propagar o evangelho ao seu vizinho, na sua faculdade, no seu colégio, na igreja, nos bairros, seja onde for. Porém, muitas pessoas têm vontade, têm um forte desejo queimando em seu coração, mas não se sente capaz de pregar a palavra de Deus por algumas barreiras que podem ser facilmente superadas. Dificuldades como preparar uma pregação, ler e entender a Bíblia, timidez. Muitas pessoas têm medo de falar em público e muitas vezes só de pensar em falar em público já desiste da ideia de pregar a palavra de Deus. Então, algumas pessoas têm essa dificuldade, o que é normal, mas podem sim ser superadas. E muitas vezes essa dificuldade tem paralisado o seu ministério. Outras pessoas já pregam a palavra de Deus, mas sente que o seu ministério está meio que travado. Você pode melhorar ainda mais, pode evoluir ainda mais. Todas essas dificuldades podem ser facilmente superadas. Agora imagine você superando todas essas barreiras que te paralisa de pregar a palavra de Deus. E você conseguindo ministrar com mais desenvoltura e anunciar o evangelho do reino sem essas dificuldades. Eu quero te dizer que é totalmente possível, por experiência própria, é totalmente possível você superar essas barreiras
e pregar a palavra de Deus com desenvoltura, com mais unção e com mais conhecimento da Bíblia. E é exatamente isso que nós vamos falar neste seminário. Então se prepare, porque eu tenho certeza que no final deste seminário você vai estar muito mais capacitado para exercer o seu ministério e esta chama que está no seu coração vai estar queimando ainda mais com forte desejo de pregar a palavra de Deus, de levar o amor de Deus às outras pessoas. Então, sem mais delongas, vamos para o que mais interessa, que é o conteúdo deste seminário. Mas antes de partirmos para o conteúdo, eu quero te pedir algumas coisas. A primeira coisa é que você se desligue de tudo aquilo que pode te atrapalhar de realmente absorver o máximo desse seminário. Evite ficar assistindo esse vídeo, mexendo nas redes sociais ou fazendo qualquer outra coisa. Separe um tempinho aí de 30 a 40 minutos para você focar aqui neste seminário. Outra coisa que eu quero te pedir é que você separe um caderno ou alguns papéis e uma caneta para você fazer anotações de tudo aquilo que você achar pertinente. Tudo aquilo que você achar pertinente, de interessante nesse seminário, anote para depois você fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos aqui. E na aula de hoje nós vamos aprender os 4 fatores essenciais para você ter um ministério de excelência. E foi observando 2 personagens bíblicos que é referência para o meu ministério, eu acredito que é referência para o seu ministério, que eu consegui encontrar esses 4 fatores. O primeiro personagem bíblico, logicamente, é Jesus. Se tem uma pessoa que deve ser referência para o nosso ministério da palavra, é o próprio Jesus Cristo, que exerceu esse ministério quando esteve aqui na terra. E o ministério de Jesus foi um ministério de excelência. Então, nada mais, nada menos do que observar e copiar o ministério de Jesus para colocarmos em nosso ministério. O segundo personagem que eu observei foi o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande pregador da palavra de Deus, um grande ganhador de almas, uma pessoa que a Bíblia em si, a grande maior parte das doutrinas da Bíblia, foi o próprio apóstolo Paulo quem foi inspirado por Deus para escrever. Então, esses 2 personagens é que nós vamos usar como referência aqui para aprendermos esses 4 fatores que eles tinham e que nós devemos ter para ter um ministério de excelência. E olha, eu não estou inventando nada. Esses 4 fatores realmente esteve presente no ministério de Jesus e no ministério do apóstolo Paulo e deve estar presente no nosso ministério. Então, sem mais delongas, anote aí. O primeiro fator essencial para você ter um ministério de excelência é a unção. Se você deseja pregar a palavra de Deus, você precisa entender que a unção é um fator importantíssimo para o desenvolvimento do seu ministério. A unção é o tempero, é o que traz a luz ao seu ministério. Você precisa entender que nós não estamos lutando contra as hostes físicas. A nossa luta é contra as hostes espirituais. E aquilo que atinge as hostes espirituais é justamente a unção. O diabo não respeita os seus diplomas, o diabo não respeita se você fala 2, 3 línguas, ele não respeita nada disso. Ele respeita a unção que tem na sua vida. E o que nós precisamos entender é que unção, ela não é conquistada através de um livro. Não tem como você ir lá na livraria e comprar um livro a respeito de unção, você ler aquele livro e pronto, você leu o livro, você tem unção. Não tem como você ir ali na farmácia, comprar um remédio, tomar esse remédio e pum, você tem unção. Não existe nenhuma outra forma para você adquirir unção a não ser por meio da oração, vida em santidade com Deus e leitura da Bíblia Sagrada. Quando nós fomos convidar vocês para este seminário, e nós postamos lá no Facebook, dificuldade para pregar, medo para pregar, muitas pessoas comentaram abaixo, e eu nem sequer respondi esses comentários dizendo, agora querem ensinar a pregar a palavra de Deus e tal. Eu acredito sim que existem ferramentas para você melhorar a sua pregação, e é o que eu vou falar aqui nessa noite. Então, aquilo que você pode estudar e desenvolver, você deve desenvolver, mas a unção é você
e Deus. O que eu estou querendo dizer é que esse seminário não substitui a presença do Espírito Santo de Deus, não substitui a leitura da Bíblia Sagrada, não substitui o jejum e nem a oração. Este seminário é apenas para complementar isso. Se você reparar no ministério do apóstolo Paulo e no ministério de Jesus, você vai reparar que o ministério deles era pautado pela unção. Por onde Jesus e o apóstolo Paulo passavam, pessoas eram impactadas por aquela mensagem, por aquela pregação que tinha unção, que realmente penetrava no coração das pessoas e fazia com que as pessoas mudassem. E por onde o apóstolo Paulo e Jesus principalmente passava, milagres aconteciam. Você vai ver no Evangelho Jesus fazendo vários milagres, curando enfermos, curando cego, curando coxo, ressuscitando mortos, expulsando demônios. E tudo isso acontece por meio da unção. Nós, pregadores da palavra de Deus, precisamos ter unção para pregar a palavra de Deus, seja na igreja, seja na faculdade, seja dentro das nossas famílias, seja no colégio, seja no trabalho, a fim de que essa pregação ela venha penetrar no coração das pessoas e impactá-las de dentro para fora, a fim de que essas pessoas mudem. O que nós mais temos vistos dentro das nossas igrejas são pessoas que vão para igrejas depressivas e voltam para a igreja pior do que foi. São pessoas que vão para dentro dos templos com problemas, com dificuldades, e as mensagens que essas pessoas têm ouvido dentro das igrejas não têm transformado a vida delas. O que nós, pregadores, precisamos entender é que o que faz a diferença no nosso ministério, o que penetra o coração das pessoas a fim de fazer as pessoas mudarem, é justamente a unção. Então, meu amigo, meu irmão, você que prega a palavra de Deus, ou você que deseja pregar a palavra de Deus, busque a unção, busque o poder de Deus, para a sua mensagem não ser simplesmente um monte de conhecimento, mas penetrar o coração das pessoas. Então, um fator importantíssimo para que nós possamos ter um ministério de excelência é realmente ter unção em nossas palavras, unção em nossa vida, para que essa unção possa transbordar e impactar outras pessoas. O segundo fator essencial para você ter um ministério de excelência é o amor pelas pessoas. Não dá para você ter um ministério de excelência se você não tem amor pelo seu próximo. Não dá para você ter um ministério de excelência se você não olha para as almas que estão ali no bar, na prostituição, no pecado, e você não sentir compaixão por essas pessoas. Veja o que diz Mateus capítulo 9, versículo 35 e versículo 38. Veja só, a Bíblia diz o seguinte, vai aparecer aí na sua tela. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas como ovelhas perdidas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. É esse sentimento de amor, de compaixão que Jesus tinha pelas pessoas que nós devemos ter. Nós devemos olhar para as pessoas no bar, olhar para esses mendigos, para esses drogados na rua. E ao invés de sentirmos nojo dessas pessoas, nós devemos sentir amor, devemos sentir compaixão, devemos entender que essas pessoas estão aprisionadas no pecado, estão sendo escravizadas pelo inimigo. E nós, como luz, nós, como sal da terra, devemos ser a luz que vai iluminar o coração dessas pessoas. Devemos ser o sal que vai temperar a vida dessas pessoas, a fim de que essas pessoas realmente possam ser impactadas pela palavra e que possam ser realmente abraçadas pela graça de Cristo. Só que nós devemos ter este amor em nosso coração. Se você quer ter um ministério de excelência, busque a Deus, que Ele coloque amor em seu coração pelas almas perdidas. Não queira ser um pregador ou uma pessoa que tenha um ministério, mas seja aquela pessoa ignorante, que passa por cima das outras pessoas e que não sente amor e compaixão por essas pessoas. O amor, eu tenho certeza que é o principal dom, o principal fruto do Espírito que rege todos os outros frutos, que é a base de tudo do seu ministério, é o amor.
A base do ministério de Jesus foi o amor. Se ele não tivesse amor, ele não teria curado os enfermos. Se ele não tivesse amor, ele não teria vindo aqui na terra e morrido na cruz por nós. E se você não tiver amor, o seu ministério não vai alcançar as pessoas. Busque o segundo mandamento. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Meu amigo, meu irmão, se você não tem amor pelo seu próximo, se você não sente compaixão pelas pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado, não adianta você tentar exercer o ministério, porque o seu ministério não vai para frente. O terceiro fator essencial para você ter um ministério de excelência é o conhecimento. Assim como a unção é importante, o conhecimento também é muito importante para você exercer esse ministério. Infelizmente, a grande maioria, eu não vou dizer todas, mas eu acredito que 70 a 80% do público evangélico tem preguiça de ler, de estudar e de buscar conhecimento. A grande maioria das pessoas dizem que o conhecimento mata, a letra mata, mas na verdade interpretou esse texto de forma errada. O que mata é a ignorância, o que faz a pessoa perecer é a falta de conhecimento. É o que diz lá em Oséias, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. É por isso que surgem em cima dos púlpitos nas igrejas muitas heresias, muitas pessoas que falam aquilo que elas acreditam que a Bíblia quer falar, sendo que na verdade não pregam a palavra de Deus em sua essência. Infelizmente, ainda temos muitos pregadores cristãos que acreditam que é simplesmente abrir a Bíblia Sagrada e Deus vai revelar tudo para você e te entregar tudo de mão beijada. Deus, ele vai te revelar sim, mas ele te revela aquilo que os olhos naturais ainda não conseguiu encontrar. Deus não vai te revelar aquilo que você pode ir em um dicionário bíblico e você mesmo pesquisar e ter o entendimento daquilo. Deus não vai te revelar a cultura de um país daquela época se você pode pesquisar na internet, você pode ler livros e entender a cultura. Não seja uma pessoa preguiçosa que queira tudo na mão. Como eu disse e volto a repetir, Deus vai te revelar aquilo que os olhos naturais ainda não conseguiu entender. Você vai perceber na Bíblia Sagrada que Jesus tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Jesus, ele estudava a Bíblia. Você vai ver lá no livro de Lucas, em que com 12 anos de idade, Jesus já tinha conhecimento suficiente para debater com os mestres da lei. A Bíblia diz que as pessoas ficavam admiradas pelo conhecimento de Jesus. Ora, Jesus ele buscava conhecimento. Você vai ver que Jesus constantemente mandava buscar os pergaminhos, a Torá com as leis de Moisés, para ele estudar. Se ele não tivesse estudado, ele não teria adquirido aquele conhecimento. Por mais que Jesus era Deus e conhecia todas as coisas, ainda assim, ele estudava, ele buscava conhecimento para ensinar para nós, que para nós pregarmos a palavra de Deus, nós precisamos de, além de ter unção, assim como Jesus tinha, ter também conhecimento da palavra de Deus. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de interpretar a Bíblia. Eu também tinha dificuldade, mas hoje, com algumas ferramentas que eu sei, eu consigo interpretar a Bíblia com muito mais facilidade. E se você tem essa dificuldade, não se preocupe. A gente vai aprender no vídeo de número 3 algumas ferramentas para interpretar a Bíblia com mais facilidade. Então você, pregador e pregadora, busque o conhecimento da palavra de Deus. Busque estudar, fazer seminários como esse, comprar livros, comprar Bíblias, fazer cursos de teologia para você ter ainda mais conhecimento da palavra de Deus e ter ainda muito mais conteúdo para pregar a palavra de Deus. Sabe o que eu mais fico triste? É que algumas pessoas não dão valor no ministério em que Deus entregou para elas. Essas pessoas não têm coragem de pagar 20, 30 reais em um livro ou de pagar um certo valor em um seminário, mas têm coragem de investir, não de investir, mas de gastar R$1.000, R$2.000 em um celular, em um bem material que não vai trazer valor algum para você. A pergunta que eu faço para você é: você dá valor no seu ministério? Se você dá um valor no seu ministério, o quanto você investe por mês em livros, em seminários, em cursos para o seu desenvolvimento ministerial? O quanto você investe? Ah, Lucas, eu não invisto nada. Então, para você, o seu ministério não tem valor algum. Se você prefere dar R$1.000 em um celular
do que R$ 30 em um livro, do que R$ 100 em um seminário, do que R$ 200 em um curso, você dá muito mais valor aos bens materiais do que o seu ministério. E depois não adianta reclamar o porquê que Deus não te usa. Eu cansei de investir em livros, e invisto até hoje em livros, em seminários, em cursos para desenvolver o meu ministério. E você acha que isso é um dinheiro jogado fora? Não, isso está trazendo muito retorno para o meu ministério e eu tenho visto os frutos disso na minha vida e no meu ministério. Então, separe por mês aí, que seja R$ 50, R$ 100, para você investir em um livro, para você investir em um curso. Aprenda a separar um dinheiro para investir em você. Não saia gastando o seu salário, aquilo que Deus está te abençoando por meio do seu trabalho, com coisas que não vai trazer valor algum. O quarto fator essencial para você ter um ministério de excelência é a eloquência. Você já deve ter ouvido aquelas pregações interessantes, aquela mensagem que, se você pudesse, você ouviria 1 hora, 2 horas, 3 horas sem se cansar, porque é uma mensagem gostosa de se ouvir. Porém, você também já deve ter ouvido aquelas mensagens em que o pregador prega, só que é chato. O pregador não consegue transmitir a mensagem com clareza, a informação com realmente eloquência, a fim de ganhar a atenção das pessoas. Talvez você seja esse pregador que prega, e quando você olha para a igreja, as pessoas estão dormindo, dispersa e não estão te ouvindo. Então, é preciso que você realmente busque o conhecimento da oratória e da eloquência. Quando você começa a estudar oratória, você começa a desenvolver algumas habilidades. Como quais habilidades, Lucas? A falar com uma desenvoltura melhor, a perder o medo, a perder a timidez, a realmente conseguir gravar o seu sermão para entregar o seu sermão de forma mais estruturada, a falar de forma que as pessoas possam te entender, te compreender e de forma que as pessoas possam realmente ter uma simpatia pelo que você está falando. Tem pessoas que é gostoso de se ouvir. Essa pessoa fala e você fica vidrado naquilo que a pessoa está falando. Só que tem pessoas que falam e você não entende nada. Então, dentro da estrutura da oratória, você aprende a estruturar a sua fala, a perder o medo, a perder a timidez, a falar de forma interessante. Repare que Jesus tinha uma boa eloquência, ou seja, esse quarto fator estava no ministério de Jesus. Se Jesus não tivesse uma boa eloquência, consequentemente, quando ele pregasse, as pessoas não teriam interesse de ouvir. Porque ninguém tem interesse de ouvir aquela pessoa que não sabe se comunicar de forma clara. Repara que por onde Jesus passava, havia multidões querendo ouvir a mensagem de Jesus, porque era uma mensagem que realmente conquistava o coração das pessoas. Repare o que diz a Bíblia, vou até ler aqui para você. O que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 40 ao versículo de número 43. Olha só. Quando o povo o ouviu dizer isto, alguns declararam: este homem de fato é profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. E ainda alguns outros perguntaram: mas como pode o Cristo vir da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que Cristo virá da linha real de Davi, da cidade de Belém, onde Davi morou. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns, olha só, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém tocou nele. Os guardas do templo que tinham sido enviados para prender Jesus voltaram aos sacerdotes principais e aos fariseus. E eles perguntaram: por que vocês não trouxeram o acusado? Então os guardas responderam: nós nunca ouvimos ninguém falar assim. Então eles responderam: então vocês foram enganados por ele? Em outras traduções diz assim: então vocês também foram influenciados por ele. O que quer dizer nessa passagem aqui? Alguns guardas tinham sido enviados para prender Jesus. Chegando lá, Jesus estava pregando e eles não interromperam a pregação, eles esperaram Jesus pregar, e enquanto Jesus estava pregando e eles esperando, eles estavam ouvindo aquela pregação. Aquela mensagem foi tão impactante que realmente conquistou aqueles guardas e eles disseram: nossa, não vamos prender ele. Eles voltaram para os sacerdotes fariseus. Os fariseus perguntavam: mas vocês não foram lá para prender Jesus?
por que não trouxeram ele? Aí sim eles disseram o que a gente leu aqui. Ninguém fala como este homem. E os sacerdotes então responderam: vocês também foram enganados, outras traduções, vocês também foram influenciados pelo que este homem fala. Ou seja, o ministério de Jesus era um ministério que tinha esse quarto fator, que era a eloquência. Jesus tinha sim. Então, meu amigo, meu irmão, busque o conhecimento da palavra de Deus, que eu tenho certeza que você pode desenvolver esses 4 fatores. Algumas pessoas perguntam: Lucas, mas eu preciso de ter todos esses fatores? Não dá para mim ter apenas 2, apenas 3? Olha, é como se fosse uma balança. Se você colocar um desses fatores de um lado e não colocar os outros fatores do outro, não vai ficar equilibrado. Você pode ter muita unção, mas se não tiver conhecimento, você não vai ter conteúdo para pregar. Você pode ter muito conhecimento, mas se não tiver unção, a sua mensagem vai ter só conteúdo e vai ficar chato. Você pode ter conhecimento e pode ter unção, mas se você não souber transmitir essa mensagem, as pessoas não vão entender. Então, você tem que ter essas 4 sim, e é possível de desenvolver. Essas habilidades é possível de desenvolver. A não ser a primeira, que você busca através da oração e do jejum, todas as outras é possível desenvolver, e eu sou prova e experiência disso. São esses os 4 fatores essenciais para o seu ministério. Na aula que vem nós vamos falar sobre a pregação que gera avivamento. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que as mensagens que estão sendo pregadas na nossa igreja mais parece pregações de autoajuda do que aquela pregação que realmente leva o evangelho. Então por isso, na aula de amanhã nós vamos aprender qual é a pregação que desperta o avivamento. Por isso, Deus quer que eu e você seja usado para despertar esse avivamento. Mas existe uma mensagem específica. Não é essa mensagem que está sendo pregada em nossos púlpitos que desperta o avivamento. Na aula de amanhã você vai aprender. Então por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, vai ter um campo aqui abaixo. Eu peço que você comente o que você achou, se você gostou, se você ficou com alguma dúvida. Comente aí abaixo que eu vou ler e eu tenho certeza que nós vamos te responder. Tá bom? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um forte abraço e até a aula de amanhã às 8 horas. Não perca a aula de amanhã, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Jesus.